A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte remunerado individual por meio de aplicativos, como o Uber. O projeto, que segue agora para o Senado, foi alvo de debates no plenário da Câmara do Recife. Quem trouxe o tema ao plenário foi o vereador Jaime Asfora. Ele lamentou a conduta da Câmara Federal ao aprovar a emenda que, segundo o vereador, é um retrocesso e inviabiliza o Uber. É muito ruim querer tapar o sol com a peneira, querer por lei proibir a inovação, querer por lei proibir o direito à livre escolha pelo usuário. O usuário de serviços públicos ou o consumidor, nesse caso é o consumidor, porque não se trata de relação entre o serviço público, o Estado do lato sensu, Estados, municípios, União e Distrito Federal, e particulares, mas é uma relação particular. Se trata de querer proibir e, portanto, entre consumidores e fornecedores no ambiente do livre mercado. Querer proibir que uma pessoa tenha a possibilidade de usar um meio de transporte, que é legal, porque é previsto no Plano Nacional de Mobilidade, que é legal porque no direito privado, pela regra constitucional, tudo é possível desde que a lei não proíba. É diferente em relação ao direito à administração pública, né? Em relação ao Estado, onde só é possível que a lei determine que seja possível. A lógica é completamente diferente. A gente passa vergonha no cenário internacional, porque o Uber existe em todo canto. Em São Paulo já comanda 90% do mercado hoje, o usuário paga menos, são pais de família, muitas vezes advogados. Eu conheço vários advogados e advogadas que são motoristas de Uber hoje, jornalistas, médicos, que estão exercendo a profissão já vítima de violência, vítima de agressões, de alguns poucos, eu sei, e aqui eu reitero meu respeito à categoria dos taxistas, que em sua grande maioria é formada por trabalhadores honrados e dedicados. Mas essa casta que comanda no Brasil todo, né, muitas vezes à custa de ilegalidades, tendo uma pessoa sendo dona de 10, 20, 30, 100 praças, o que é ilegal, essa casta que está à frente dos sindicatos quer impedir o avanço de maneira muito retrógrada, um grande retrocesso. A emenda aprovada na Câmara Federal retira do projeto o trecho que estabelece que transporte individual de passageiros é uma atividade de natureza privada, ou seja, transforma o serviço em público. A emenda também diz que o transporte de passageiros se dará por meio de veículos de aluguel e que caberá às prefeituras a regulamentação. O projeto foi encaminhado para o Senado, onde será avaliado e votado. Jaime Asfora disse esperar que os senadores digam não à proposta. Eu espero que o Senado, como uma casa de mais ponderação, faça as devidas modificações, até porque tenho sérias dúvidas da sua constitucionalidade. Enfim, o projeto que visa, na prática, criar restrições e impedir, na prática, pragmaticamente, o funcionamento do Uber. Não só do Uber, mas de aplicativos como o Uber. E espero que o Senado consiga, também eventualmente com o veto do presidente Michel Temer, corrigir essa injustificável, essa marcha ré. Eu ouço o vereador Anderson Florencio dizendo mais que havia até a concordância do presidente da Casa, né? Havia a concordância do próprio governo em não se abrir mais essa frente de retrocesso. O Anderson Florencio defendeu o uso do Uber e de outros aplicativos e disse que o serviço é mundial, embora precise de uma regulamentação. A modernidade, ela não tem como segurar. Não há como você colocar isso embaixo do braço e achar que com a canetada vai dar um fim a algo que é mundial, não é só no Brasil, como falou, não é só em Recife, não só em Pernambuco, é todo o país, inclusive no mundo todo. Inclusive em outros lugares do mundo, o Uber e o modo de transporte pelos aplicativos, ele vem se aperfeiçoando. E a gente ainda, nesse momento inicial. Eu quero dizer a Vossa Excelência que também sou a favor, né? Sou a favor dos aplicativos, sou a favor do Uber. Eu acho que esse é um sentimento não só nosso, mas da grande maioria da população. Eu não tenho nenhuma dúvida que é um tema que realmente tem que ser muito debatido, muito estudado, mas eu não acredito que vai acontecer o retrocesso. Eu acho que a gente tem que caminhar para frente, tem que aperfeiçoar, logicamente tem que regulamentar, dar as regras, né? Como é que a população pode também ter um bom serviço com segurança, tanto para os usuários como para aqueles que estão
trabalhando lá com seus automóveis e operando o serviço, enfim. Eu me coaduno com Vossa Excelência, né, sou a favor dos aplicativos. O vereador Rodrigo Coutinho também repercutiu o tema. Eu acredito que o Uber, especificamente, um aplicativo, o Uber, assim como tantos outros aplicativos, são aplicativos de utilidade pública, mas de natureza absolutamente privada. Então você não tem como trazer essa questão à tona. O Uber, como a Vossa Excelência estava falando agora, é um avanço tecnológico. É você trazer para as pessoas a condição, inclusive também, de arbitrar o que é que ele vai querer. Utilizar o Uber, utilizar o táxi, utilizar o transporte público. Então, eu queria concordar com Vossa Excelência e dizer que apoio também a questão e que, assim que vier para casa, eu vou votar a favor do Uber. Já o vereador Renato Antunes lembrou que no Recife existem cerca de 16 mil motoristas de Uber e criticou a decisão da Câmara Federal. Mas a maneira como foi criada a emenda torna a matéria indiscutível, a ponto de dizer que agora o serviço público, o serviço, né, de motorista, no caso privado, é público. Então, se é público, é uma concessão. Então, se é concessão, quem tem que legislar é o município, é a prefeitura. Então, não tem. De uma certa forma, ele aprova e, no outro momento, eles retiram. Mas eu queria deixar meu posicionamento que eu sou contrário, né, totalmente contrário ao que foi criado ontem no Congresso Nacional, mas a favor do serviço, a favor da tecnologia. Então, como foi falado pelo vereador Anderson Florencio, nós estamos em tempos modernos. Então, há situações que nós avançamos e não está mais como regredir, como voltar atrás. Mas também tem outros motivos, porque acredito que o Uber hoje, não só apenas o Uber, mas, né, o serviço prestado, ele torna-se viável. E aqui é importante registrar, gente, que a gente não pode criar também um jogo, né, de conflito, um ringue entre taxistas e aqueles que fazem o serviço do Uber. O táxi, ele tem a sua importância, tem o seu trabalho, a sua relevância, nós temos que respeitar, mas eu acredito que há espaço para todos. Nós temos uma carência no transporte público, então eu tenho convicção, nós já provamos isso na prática, que há demanda para que todos possam atender. Mas por que eu sou a favor? Então, a questão da legalidade. Hoje, de fato, não há uma regulamentação. Então, se não há uma regulamentação, não torna a matéria ilegal. A gente está aqui para regulamentar. Da forma como foi proposto pelo Congresso Nacional, inviabilizou. Mas nós podemos, sim, torcer para que no Senado eles possam voltar atrás. É tirar do trabalhador a sua fonte de renda. Então, acho que isso também fala de dignidade, fala de oportunidade de trabalho, e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Então, sou a favor, sim. Durante a campanha, nós fomos muito claros em relação ao nosso posicionamento, mas entendemos que devemos regulamentar a matéria. Mas aquilo que o Congresso Nacional fez ontem nos impede de tornar essa matéria algo que possa ser real para a nossa cidade.